Tudo bem, olá, tudo certo? Estamos iniciando nosso podcast de hoje. Nosso convidado é o Gabriel Constantino. O Gabriel, ele é estudante de Relações Internacionais e agora ele está estudando a internacionalização dos municípios do Rio Grande do Sul. E nós vamos iniciar o nosso bate-papo tratando desse assunto. Como é que está acontecendo e você detectou no seu estudo sobre as ações que os municípios gaúchos estão fazendo para se internacionalizar? Primeiramente, quero agradecer o convite, Joel, por estar presente aqui no teu podcast. Acho que é uma oportunidade muito boa de estar dialogando sobre esses temas que, além de terem importância, não tem tanta projeção na mídia no geral, por causa da área de relações internacionais, entre outras questões. Então, antes de mais nada, te agradecer o convite. E em relação a esse estudo que eu estou fazendo no meu TCC, que é sobre a internacionalização das cidades gaúchas, onde eu analiso o caso de Canoas, São Leopoldo e Novo Hamburgo e a internacionalização dessas cidades na rede Mercocidades, que é uma rede de cooperação de cidades do Mercosul, dos países membros do Mercosul, e analiso quais são os impactos dessa internacionalização para a questão do saneamento ambiental. Então, integrando essa questão da internacionalização, da atuação internacional, com os impactos ambientais e os benefícios que a internacionalização traz para os municípios, né? Então, os municípios gaúchos, eles, nossa grande maioria, eles não são internacionalizados, apesar da nossa posição estratégica no Brasil, de estar do lado da Argentina, de estar do lado do Uruguai. Nem todos os municípios eles possuem uma Secretaria de Relações Internacionais, que é um órgão público, uma pasta dentro da gestão pública que trabalha com essa atuação internacional dos municípios, fazendo relações bilaterais, acordos de cooperação técnica, fazendo essas relações de promoção da cidade, promoção do ambiente de negócio da cidade internacionalmente. E, infelizmente, esse fenômeno ele não é visto em todas as cidades gaúchas. E, nesse caso, como eu estou analisando no meu estudo, que Canoas e São Leopoldo, por exemplo, são cidades importantes na região metropolitana e estão na rede Mercocidades, mas, ao mesmo tempo, Canoas não tem uma Secretaria de Relações Internacionais já há alguns anos, por causa de mudança de gestão. Então, essa é uma questão que também acaba impactando a internacionalização das cidades gaúchas, porque entram governos que têm esse propósito, que têm esse eixo de atuação, mas depois eles acabam trocando e não necessariamente aquela atuação elas continua uma prioridade do novo governo, né? Então, nesse caso, por exemplo, tem Novo Hamburgo, que é uma cidade que eu analiso aqui no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, que ela é uma das cidades mais ricas do estado, é uma das cidades com maior população, mas ao mesmo tempo ela não tem uma Secretaria de Relações Internacionais e ela não está inserida na rede Mercocidades como Canoas e São Leopoldo. Então acaba tendo várias relações para entender a internacionalização de cidades, acaba tendo relações com questões da política local, dessa política doméstica, do que acontece dentro das cidades e como é que esses assuntos internacionais eles acabam impactando a realidade desses municípios, né? Então acaba tendo várias variáveis que acabam acontecendo e que acabam se desenvolvendo em impactos que podem acontecer ou não dependendo da internacionalização. Se aquele município ele realmente se internacionalizou, se inseriu numa rede de cooperação e realmente desenvolveu projetos, desenvolveu iniciativas e, portanto, tem resultados, ou que acabou ingressando na rede, mas acaba não tendo uma atuação tão efetiva por questões, enfim, sejam financeiras, de pessoal, ou até de dificuldade de estar participando da rede por não ter um quadro técnico que tenha acesso a mais de um idioma, né? Que fale mais de um idioma, sejam bilíngues. Então, acabam tendo relações todos esses fatores. Quais os benefícios dos municípios que passam a compor esta rede ou que tenham outras iniciativas de internacionalização? Quais são os ganhos do município? Os ganhos são muito bons, porque, diga-se de passagem, o que acontece quando o município se internacionaliza, ele acaba se inserindo dentro de um fluxo de discussões maiores. Então, ele vai ter contato com outras gestões locais, com outros prefeitos de outras cidades,
que passaram por determinados problemas, que executaram projetos, iniciativas e podem compartilhar essas experiências nesses fóruns. Então, quando uma cidade ela vai ser analisada pela rede, de, por exemplo, a cidade ela estava com determinados índices de segurança pública ou de saúde ou na questão ambiental, vão ter outros exemplos dentro da rede que vão acabar se articulando e auxiliando esses municípios que estão ali dentro, porque é uma rede de cooperação horizontal. Então, as cidades inseridas acabam trabalhando em conjunto com outras, fazendo eventos, fazendo acordos bilaterais de aproximação, de abertura de negócios, de, enfim, uma proximidade e uma maior integração entre esses municípios. Então, celebram acordos de cidades irmãs, onde fazem, por exemplo, intercâmbio de jovens, intercâmbio de determinadas áreas profissionais. Então, é uma série de benefícios que as cidades podem ter e principalmente delas se profissionalizarem e terem um trabalho mais efetivo em relação às pautas da gestão pública, porque no contexto internacional essas métricas elas acabam sendo levadas mais em consideração do que muitas vezes fatores políticos de troca de gestões, porque a internacionalização das cidades ela é uma pauta que não deve ser presa somente em um perfil ideológico, ela pode ser ela é utilizada tanto por governos de direita quanto de esquerda. Então o maior objetivo é concentrar todos esses governos entendendo a importância da internacionalização para as cidades e os benefícios que podem trazer para elas. Quantas cidades do Rio Grande do Sul já fazem parte dessa rede, se tem essa informação? No Rio Grande do Sul não chega ao número de dezenas ali no levantamento feito, não chegava ali a 50 cidades que estavam internacionalizadas no Rio Grande do Sul, de 500 e poucas cidades que tem no Rio Grande do Sul, um pequeno efetivo delas está inserido na rede Mercocidades, mas ao mesmo tempo não dá para se dizer por não estarem inseridas na rede Mercocidades que essas cidades não se internacionalizam, porque elas podem, enfim, fazer essa aproximação, essa atuação internacional pelo gabinete do prefeito, por algum outro órgão da prefeitura ou por outra rede de cooperação, mas na rede Mercocidade são menos de 50 municípios gaúchos que estão inseridos e que participam. Alguns estão inseridos, mas também não têm uma participação efetiva dentro dos espaços das unidades temáticas, espaços de trabalho dentro da organização. Quais são as estratégias para o desenvolvimento econômico que uma cidade pode fazer, além da sua internacionalização, fomentos, dentro daquilo que você está estudando atualmente? O que os países mais desenvolvidos têm feito? O que você poderia trazer de contribuição em relação a fomento, estratégias, desenvolvimento econômico? Qual o caminho para desenvolver o Brasil, por exemplo, e as suas cidades? Esse daí eu acho que é o conselho do século, né? A recomendação do século, do que pode ser feito em relação às cidades e qual seria uma receita para a gente conseguir resolver os problemas que a gente vive no Brasil hoje em dia. Então, nas relações internacionais, eu acho que tem vários recursos e experiências que a gente pode trazer para a nossa realidade. Então, além de entender o que acontece internacionalmente, a gente também adaptar isso para a nossa realidade, para que realmente seja efetivo e realmente funcione. Então, fatores que se chama no custo Brasil, que seria dificuldade de infraestrutura, dificuldade de um ambiente competitivo, um ambiente frutífero para o desenvolvimento da produtividade das pessoas, das organizações, enfim, dos atores locais. Esse daí é um dos principais fatores chaves assim, para a gente conseguir ter um ambiente de desenvolvimento constante. Porque a gente tem dificuldade de falar de desenvolvimento quando a gente está preso em questões muito básicas, como, por exemplo, garantir alimentação, garantir a segurança alimentar de todos, por exemplo. Ou que as pessoas tenham uma segurança ambiental, não sejam impactadas por fenômenos ambientais, agora nesse contexto de emergência climática. Então, são várias questões que a gente pode levar em considerações, que é, por exemplo, no fornecimento de energia, não pode ter blackouts, não pode ter interrupção na prestação desses serviços, internet, a questão do transporte, dessa infraestrutura de transporte, mobilidade pública, também é muito importante, porque, diga-se de passagem, o tempo que as pessoas passam no transporte acaba
se refletindo na produtividade delas, porque é uma pessoa que passa 3, 4 horas no transporte público até o trabalho, é claro que ela nunca vai ter as mesmas condições de atuar profissionalmente como uma pessoa que teve acesso a 15 minutos de distância ali de transporte até o seu trabalho. E isso não somente em relação ao trabalho, isso em relação também à educação, aos jovens, de terem acesso à locomoção para irem para as aulas e também terem acesso a condições para que isso se torne real, esses direitos, como por exemplo a educação, ao trabalho, à moradia, se façam valer. Precisa também desse apoio público em determinados momentos para conseguir auxiliar e prover essas condições, principalmente agora que a gente viu no momento da pandemia, onde os gestores públicos tiveram uma responsabilidade muito maior do que qualquer outro momento da história já tiveram, né? Então, eu acho que são momentos assim que a gente tem que se inspirar em experiências internacionais e para a gente conseguir desenvolver algo localmente. Então, essas questões as condições de base, do custo do Brasil, infraestrutura, transporte, prestação de serviços, seja de água, luz, internet, são todos fatores relevantes e que estão sendo feitos internacionalmente para conseguir ter resultados de desenvolvimento e não um desenvolvimento simplesmente vertical, onde tem uma concentração de renda, mas não necessariamente a sociedade evolui com aquilo dali, que já na questão não seria somente o salário per capita, né, quanto que as pessoas recebem, mas as condições de vida, qualidade de vida dessas pessoas se acaba melhorando. Esse daí é um retorno muito grande. Mesmo que a questão econômica tenha relevância, ainda assim essas questões de qualidade de vida hoje elas estão sendo muito mais analisadas para ter consideração a qualidade de vida das pessoas no geral naquela localidade, que não se reflete somente na renda, né? Se reflete nesses fatores sociais também, locais, que acabam influenciando. E a questão da sustentabilidade é um tema que você estuda também. Ela inclusive hoje é uma das chamadas novas economias, ou ela pode ser um vetor das novas economias, e ela tem colocado o Brasil hoje no epicentro de muitos olhares internacionais em função do quantitativo de água doce que nós temos à disposição ainda, das nossas matas, enfim, nossa natureza aqui ainda é muito pródiga em relação a outros países que já liquidaram com as suas. Qual o impacto disso no desenvolvimento econômico? Qual é a tua leitura sobre esse assunto? Acho que a questão de falar sobre sustentabilidade, falar sobre meio ambiente e economia, é um debate que as pessoas tornaram complexo, mas não deveria ser, porque não tem como a gente falar simplesmente e se desenvolver economicamente sem pensar também nas nossas condições de vida, nas nossas condições reais, locais, regionais, onde o desmatamento de determinada área para instalação de empreendimentos, para a exploração econômica dos recursos naturais daquelas áreas, isso tem um retorno econômico, mas ao mesmo tempo ele tem um impacto negativo para o meio ambiente muito maior e que acaba tornando quase nulo esse retorno econômico, porque ao mesmo tempo que as pessoas recebem por estarem fazendo essas atividades econômicas que não necessariamente respeitam o meio ambiente, ele acaba se tornando custos, por exemplo, com saúde, com questões de condições de vida mesmo, que são causadas por causa dessa condição ambiental que acaba atingindo. Então, pensar o desenvolvimento econômico, hoje, contemporaneamente, a gente tem que pensar atrelado com a questão ambiental, é a forma que internacionalmente está se pensando, porque não adianta dar um passo à frente com um resultado econômico se tu está dando 2 atrás com relação a várias outras questões locais, como, por exemplo, os impactos ambientais que atingem principalmente as pessoas mais pobres, e esse é um dado da ONU em relação à questão das mudanças climáticas, porque quando acontecem os efeitos das mudanças climáticas, as pessoas que moram nas regiões mais marginais da cidade, nesse sentido mais distantes, nas zonas mais baixas, acabam sendo atingidos, como por exemplo é o caso aqui em Canoas, de quem mora mais na região oeste da cidade, que acaba sendo mais atingido por alagamentos do que quem mora na região mais alta, que é a região leste. Então acaba tendo toda uma relação de como que a gente quer se desenvolver, como que
as gestões públicas, elas escolhem essas diretrizes de desenvolvimento para conseguir, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, conseguir preservar o meio ambiente das cidades, porque, diga-se de passagem, a gente está no momento de bater metas, né? A gente teve aí o Acordo de Paris, a gente está na meta de não deixar subir mais 2 graus Celsius, que isso vai ter um impacto tremendo para o meio ambiente global, porque, diga-se de passagem, com o aumento do nível do mar, isso daí acaba impactando não somente as regiões litorâneas, mas também acaba atingindo toda a questão da agricultura, a questão das chuvas, questões das temperaturas. A gente está vendo como as estações, cada ano elas acabam sendo mais intensas do que nos anos anteriores, e isso é por causa do aprofundamento da poluição que vem acontecendo por causa desse desenvolvimento desenfreado, onde, por exemplo, ainda se quer debater sobre a instalação de minas de carvão, no momento onde a gente está recomendando as pessoas, inclusive, a não queimar lixo nas suas casas, porque só essa ação individual já tem impactos na vida das pessoas. Então, a instalação de projetos como esse, eu acho que acaba sendo um retrocesso quando a gente está querendo avançar na questão da qualidade de vida das pessoas e garantir, ao mesmo tempo, preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Muito bem. O teu entendimento da questão da inovação, os espaços de inovação, os centros, laboratórios, projetos voltados para esse campo, qual é o impacto deles, qual é a importância desta temática para o desenvolvimento econômico do país? Acho que a questão da inovação tem total relação com o desenvolvimento econômico e com o nosso sucesso enquanto país nesse desenvolvimento, porque, diga-se de passagem, através das inovações que a gente consegue aprimorar a produtividade, que a gente consegue implementar novos padrões de consumo, novas inovações tecnológicas, e que, consequentemente, acaba impactando não só a questão econômica, monetária, mas acaba impactando todo o ambiente das cidades, porque isso vai fornecendo para as pessoas melhores trabalhos, melhores postos, vai indo de encontro a essa precarização do trabalho que vem acontecendo nas últimas décadas e que, através dessas inovações, permite às pessoas terem acesso a trabalhos menos braçais e cada vez mais automatizados, com mais informação, mas que, ao mesmo tempo, requer uma responsabilidade, eu acho, dos gestores locais, porque para essas pessoas terem condições de fazerem inovações, para as pessoas terem condições de implementarem aprimoramentos nos seus fluxos de trabalho, elas precisam ter as condições básicas. Então, acho que a questão que a gente estava falando antes de desenvolvimento econômico que as cidades podem fazer e o que pode ser visto internacionalmente como exemplo, acho que seja principalmente isso, que as pessoas elas não conseguem se desenvolver e promover inovações se elas estão presas em condições complicadas e muitas vezes que com um trabalho político conseguiriam ser resolvidos, como, por exemplo, a questão da fome, que a gente retornou em 2017 para o mapa da fome enquanto país, a questão do provimento de saneamento básico, a questão do provimento de serviço de internet, de luz, que, diga de passagem, oscila dependendo das questões ambientais também, porque a produção de energia brasileira vem das hidrelétricas majoritariamente, então quando não chove, a energia sobe, e isso acaba impactando na vida das pessoas, que acabam não conseguindo também fazer esse desenvolvimento de buscarem se desenvolver academicamente para conseguir ter mais capacidade intelectual de promover essas inovações e que, consequentemente, acaba impactando todo o geral, porque a gente tem no Brasil grandes instituições de ensino, de educação, porque a gente não pode falar de inovação sem falar de educação, então a gente pode se lembrar do processo da Coreia do Sul, que investiu largamente em educação, teve grande retorno tecnológico e econômico depois através disso. E a gente tem no Brasil várias instituições capazes, a gente tem um ambiente que pode ser muito mais desenvolvido no Brasil para que aconteçam essas inovações, para que aconteça esse desenvolvimento,
mas ao mesmo tempo a gente tem que garantir esses acessos primários para as pessoas. A gente precisa começar a debater mais sobre, por exemplo, bolsas de estudo, falar sobre financiamento estudantil, falar sobre todas essas questões de acesso ao ensino superior, porque falar dessas garantias a esse direito da educação também garante que as pessoas consigam se envolver e, consequentemente, promover essas inovações para os seus eixos de atuação, conseguirem aprender coisas novas para implementar onde trabalham, para implementar na sua região, porque a gente pensa muitas vezes que a pessoa vai se formar e acaba indo para fora do país, vai buscar oportunidades em outros lugares, mas na realidade tem muitas pessoas que permanecem nas suas cidades de origem e com o conhecimento que elas adquiriram, elas conseguem fomentar esse ambiente de negócio, fomentar inovações, mas ela precisa ter essas condições básicas primeiro, providas pelo Estado, providas pela gestão pública das cidades, dos estados federativos brasileiros, para conseguir dar esse passo à frente, porque senão vai estar sempre um passo atrás com relação a esse processo de inovação, que outros países já estão muito mais à frente, mas porque tem essa atenção para criar esse ambiente mais confortável, mais frutífero para esses desdobramentos. Os cases internacionais que você conhece, qual deles você entende que seria importante o Brasil hoje se inspirar mais? Acho que o case de inovação que o Brasil poderia se inspirar seria principalmente na Coreia do Sul, que eu falei agora, porque o investimento em educação realizado na Coreia do Sul foi algo muito importante para o desenvolvimento depois de todos os conflitos que estavam acontecendo na região, toda a questão separatista, que hoje tem um governo socialista de um lado e um governo capitalista do outro, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E, além disso, outros exemplos internacionais também pode ser tido o exemplo implementado pela União Europeia entre os países, que é criar um ambiente onde haja uma integração e que se fomente essas desigualdades que acabam acontecendo entre questões econômicas, entre países, entre outros cidadãos, porque, diga-se de passagem, a integração ela também pode ser uma ferramenta para gerar esse ambiente de negócios, esse ambiente frutífero ao desenvolvimento econômico, porque no momento, por exemplo, que a gente tem uma infraestrutura de transporte, de, por exemplo, trem-bala, voo, balsas, enfim, qualquer meio de transporte que facilite o contato, por exemplo, do Brasil com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, e isso acaba fomentando também os estados onde estão instaladas essas infraestruturas. Então, por exemplo, Rio Grande do Sul é um estado que tem muito a ganhar com esse processo de integração, porque vai ser a porta de entrada desses países, desses insumos, das exportações brasileiras também, mas só que ao mesmo tempo tem vários outros pontos que precisam caminhar, como, por exemplo, os presidentes dos países resolverem as questões políticas e caminharem nesse processo de integração, terem uma vontade de fazer esse processo, e não simplesmente algo que fica naquele jogo de tomar lá da cá, o morde e assopra, não, eu fiz tal coisa, aí o outro presidente faz tal coisa, e as relações acabam ficando amornadas dentro desse cenário todo, e que acaba impactando o nosso desenvolvimento aqui local e tanto nacional também, enquanto a potência que a gente é de inovação, desenvolvimento econômico, e principalmente agora nessa nova onda da globalização, que vai ter tudo, já está tendo tudo a ver com as tecnologias verdes, e é um perfil que o Brasil tem muito forte por ter a Amazônia, por ser um país muito próximo da questão ambiental e dessas pautas que sempre foram trazidas internacionalmente nos fóruns internacionais, mas que precisa ser resgatado para que a gente consiga ter cada vez mais preponderância dentro desse debate internacionalmente, e também que a gente tenha preponderância para o desenvolvimento local nosso, das nossas tecnologias, do nosso setor de inovação, para que as tecnologias elas venham se desdobrar também numa projeção política internacional do Brasil e não somente econômica, né, dentro dessas tecnologias verdes. Muito bem. Na verdade, nós precisamos avançar bastante também nas relações binacionais. Nós ajudamos a criar a Agenda Binacional Brasil-Uruguai, uma associação que agora se estrutura em termos de CNPJ, de organização, e percebemos o tanto quanto o Mercosul está mais no papel do que na prática, né, com todas as suas barreiras ainda estabelecidas. Precisamos avançar muito nesse particular. Nós conversamos com o Gabriel Constantino, ele é estudante de Relações Internacionais, está trabalhando bastante
as pesquisas relacionadas à sustentabilidade. Ele tem um trabalho voltado para a internacionalização dos municípios do Rio Grande do Sul, para o qual eu deixo as suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez pelo convite de estar presente no teu podcast. Eu acho que esses espaços onde a gente consegue ter esse debate frutífero e um debate horizontal, onde a gente consiga muito mais dialogar do que debater no sentido mais agressivo da palavra, como a gente viu no país de forma geral acontecendo nos últimos tempos por causa da polarização, mas é te parabenizar pela construção do espaço, pela atuação. Acho que é muito importante esses temas em relação à inovação econômica, ao desenvolvimento de pessoas, eles tenham ainda mais projeção dentro da sociedade, porque, diga-se de passagem, a gente está vivendo o mal do século, que é um século cheio de casos de depressão e ansiedade, e que a gente vê como que o desenvolvimento pessoal e toda essa questão das habilidades pessoais, elas acabam tendo relevância até mesmo para superar todos esses processos e amenizar toda essa situação que acaba acontecendo. Em relação aos temas debatidos, eu acho que é muito bom a gente poder falar sobre essa questão internacional, porque não são todos os espaços que a gente consegue dialogar sobre isso. É um debate que não está na opinião pública brasileira no geral, porque a gente acaba pensando muito mais na questão nacional, interna, do que externa, e ao mesmo tempo são coisas diferentes que precisam da mesma atenção, né, Joel? Então, a questão da internacionalização de cidades gaúchas foi um tema que eu escolhi para pesquisar, porque na graduação eu tinha o interesse de pesquisar algo que tivesse relação com algo que eu gostasse, mas ao mesmo tempo com uma questão local, porque eu enxergava que, continuo enxergando, de que a nossa educação e o nosso conhecimento, ele pode ter impacto social, e acredito que pesquisando essa área de governança local e atuação internacional de cidades, isso possam gerar maiores debates no âmbito das cidades, não só gaúchas, como do resto do país, porque é um eixo importante de atuação que as cidades podem estar fazendo uso para aprimorar os resultados obtidos com os projetos locais, que podem ser compartilhados e se tornarem cases internacionais, dando reconhecimento às cidades e todas essas experiências que podem ser importantes, e também receber essa cooperação que também traz um desenvolvimento, traz insights importantes do exterior para que as cidades consigam se desenvolver. Então, esse foi o meu objetivo dentro do curso de Relações Internacionais, que agora eu estou me formando, e que com esse TCC eu quero poder, ao mesmo tempo, desencadear esses maiores debates e também firmar esse meu eixo de atuação em relação à internacionalização de cidades e de como que a política externa ela pode ser uma política pública e desenvolvida em âmbito municipal e desenvolvida de forma sustentável e a longo prazo, e não somente em determinados períodos ou em determinadas situações, mas pensar realmente um projeto de desenvolvimento que contemple esse tipo de política pública e de cooperação entre governos subnacionais. Então, mais uma vez, te agradecer pela oportunidade, Joel, muito contente de estar aqui e desejo muito sucesso ao programa e que venham muitos mais episódios aí para estar desenvolvendo vários assuntos para o teu público. Muito bem, obrigado, Gabriel, ambiente brilhante, muitos conteúdos e conhecimentos aqui bastante avançados, uma visão estratégica extraordinária. Valeu, até a próxima.